Abra comigo a Bíblia de vocês no livro do Evangelho segundo nos escreveu, Evangelho de Jesus segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 3. Mateus 24, 3. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Mateus número 24, a partir do versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E estando ele assentado nos montes das oliveiras, chegaram ele os seus discípulos, em particular dizendo: quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvis guerras, rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Todos esses são os princípios das dores. Então, hão de vos entregar para seres atormentados, vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Senhor nosso Deus, mais uma vez falamos contigo, Senhor, à noite desse dia. Glorificamos a Ti, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Deus, fala conosco mais uma vez, Pai. Não aquilo que queremos falar, mas sim aquilo que o Teu Espírito Santo quer conduzir, quer nos ensinar nessa noite. Fala do individual ao coletivo, Pai. Usa-me como Teu servo, como Teu vaso, é o que eu te peço, crendo na vitória em nome de Jesus. Os irmãos podemos assentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu cheguei a olhar, eu queria trazer uma outra palavra, mas por algumas vezes o Espírito Santo me conduziu a essa palavra. E parte do que eu vou falar aqui, nós falamos no último estudo bíblico. Quem teve no último estudo bíblico aqui, na quinta-feira, parte do que eu vou falar, nós trouxemos no estudo bíblico. Mas a palavra se renova a cada dia, e eu senti de Deus que seria essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus, como eu já disse para os irmãos, sempre foi a preocupação do Mestre com a vida espiritual do seu povo, com a restauração do seu povo. Eu posso imaginar que nunca foi a preocupação do Mestre em cumprir 100% a lei, até porque a lei, ela era difícil para os homens cumprir. Então ele cumpriu a lei e trouxe para nós a era da graça, que se ainda tivéssemos que cumprir a lei, creio eu que nenhum de nós seríamos salvos, ou talvez muitos de nós não estaríamos aqui, porque a lei era pesada.
Jesus ele sempre preocupou então em trazer a era da graça, trazer a dimensão ou a dispensação da graça. E trazendo essa era, ele sempre se preocupou com a vida espiritual do ser humano. Nunca foi a preocupação de Jesus em curas divinas, embora onde ele passava havia curas, prodígios e maravilhas. Mas não era esse o foco de Jesus Cristo. O foco dele era apresentar o amor. O foco dele era apresentar a graça do Senhor. E nesse capítulo de número 24, ele vem ensinando para os discípulos a respeito da sua vinda. Algumas coisas que iriam acontecer ante a sua vinda, o seu retorno aqui nessa terra. Ele vem então nos ensinando a se preocupar, a ficarmos atentos com os acontecimentos. Diversos acontecimentos ele vem nomeando aqui nesse capítulo de número 24. Como por exemplo, ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Ele fala sobre reino contra reino, nações contra nações. Ele fala sobre enganos, falsos profetas, e nós temos visto hoje vários falsos profetas, vários falsos ensinos entrando no nosso meio. E aí ele vem nos ensinando para ficar alerta, para se preocupar com a sua vinda, para se preocupar com a sua vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Aí a nossa pergunta para a nossa reflexão nessa noite é: estamos preocupados com a volta de Cristo ou estamos preocupados com o nosso bem-estar no dia a dia? Porque nesses últimos dias, o que tem surgido de mudança no meio cristão, eu não sei se os irmãos têm observado, mas há muitos pastores, alguns pastores, que mudaram a forma de pregar. Antes se pregavam sobre o pecado, pregavam sobre arrependimento, pregavam sobre a salvação. Agora há uma turma pregando sobre uma nova linhagem aí de inteligência emocional, coach, psicologia positiva. Por um certo lado é interessante você pegar uma pessoa que está desmotivada e motivá-la, e mostrar para ela um outro caminho. Porém, o que tem acontecido nesses últimos dias é uma turma pregando não o evangelho da salvação, não o evangelho do arrependimento, mas o evangelho da mudança de vida, preparando o povo para viver na terra, e não mais preparando o povo para viver no céu. E tem uma turma preparando o povo nesse sentido, nesse conceito. Seria legal você trazer uma palavra como essa em um trabalho motivacional, em um encontros de motivações, mas não é palavra de salvação, porque nós não estamos sendo preparados para viver aqui, mas estamos sendo preparados para estar na glória com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, a preocupação de Jesus é com a nossa vida espiritual. Cuidado, o meu reino está próximo à minha volta. Há uma promessa então deixada por Jesus,
João 14:3 vem falar para nós assim: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Há uma promessa do Senhor, que Ele, quando foi para a glória, Ele iria preparar um lugar para mim e para você. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor que nós estivéssemos com Ele ali na glória um dia. Você está preparado para esse dia? Você tem se preparado para esse dia? É promessa do Senhor. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete alguma coisa, Ele cumpre. Tudo que Ele prometeu, todas as suas promessas foram cumpridas. E essa é mais uma que falta pouco tempo, poucos minutos para a vinda, para a volta do Senhor. Você está preparado? Está preparado, igreja, para a volta, para encontrar-se com o noivo? Jesus está para voltar. É a sua promessa. Aleluia. O mestre, ele ensina-nos como esperá-lo. Mateus 25 diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O mestre, ele nos ensina, ele nos adverte a esperar a sua volta. Nessa parábola que ele deixou para nós podemos entender 2 tipos de cristãos: um cristão atento e um cristão desatento. Cristão atento é aquele que está sempre se preparando, sempre buscando a preencher a sua vasilha de azeite. Quando nós convocamos a igreja para buscar, para orar, para jejuar, para ler a palavra, nós estamos preenchendo a nossa vasilha de azeite. Porque o cristão que não ora, o cristão que não jejuma, o cristão que não lê Bíblia, ele é um cristão de vasilha vazia. Qualquer vento derruba, qualquer situação o deixa no chão, no pó da terra. Interessante que o azeite na Bíblia, ele aponta, espiritualmente falando, para o Espírito Santo. Tem azeite aqui nas nossas vidas hoje? Tem azeite aqui? Tem tanque cheio de azeite aqui? Tem? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se não tem, esta é a oportunidade para você encher a sua vasilha de azeite. Mas como eu encho a minha vasilha de azeite? Orando, jejuando, buscando ao Senhor, clamando pelo Senhor, lendo a palavra, meditando dia e noite, meditando na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O arrebatamento da igreja será rápido. No momento em que nós não imaginamos, acontecerá
o arrebatamento da igreja. Tocar-se-á as trombetas. Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, numa velocidade incrível, num piscar de olhos, acontecerá o arrebatamento. E o Senhor ainda fala que será como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, separavam, compravam, vendiam, tudo se faziam como nos dias de hoje. De repente, veio o dia em que o Senhor trouxe juízo sobre a face da terra. Da mesma forma será no arrebatamento da igreja. Um dia em que muitos não se esperarão, em que muitos estarão cochilando, dormindo, em que muitos estarão se preocupados com suas vidas materiais, se preocupados em fazer tantas outras coisas, comprar, vender, estudar, casar, divorciar, viver a vida. No momento em que nós não imaginamos que será aquele dia, acontecerá então o arrebatamento da igreja. Precisamos estar alerta, como se Jesus estivesse retornando agora, como se Jesus estivesse vindo nesse minuto, nesse instante. Pode ser hoje, o último dia, por que não? Pode ser agora. Pode ser que eu não conclua essa mensagem e estaremos ali ceando com o Cordeiro. Como estão as nossas vidas diante do Senhor? Estamos preparados? Ou temos mais alguma coisa para se resolver? Como está a sua vida diante do altar do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Mateus ainda vem contando que acontecerão sinais e acontecerão também espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Apostatarão da fé. Nunca se viu tanta guerra contra a Bíblia Sagrada. Hoje está fácil escrever um livro, publicar um livro, está fácil, não está difícil. Qualquer um pode escrever um livro, cumprindo as exigências da norma ABNT, pode-se escrever um livro. Há um escritor na minha cidade que escreveu um livro com o seguinte título: A Bíblia, a Moda da Casa. E ele, baseado, creio eu, que tem aí um teólogo demoníaco, que eu esqueci o nome agora, me falha o nome agora, que começou a deturpar a Bíblia, começou a desmistificar a Bíblia. Tudo que a Bíblia coloca como milagre, ele coloca como mito. Tudo que a Bíblia coloca como maravilhas e prodígios, ele coloca como uma fantasia. E assim,
já apareceram diversos livros contando nessa situação. Essa semana mesmo eu li um livro que vem adotando as ideias de Darwin, dizendo que o homem veio do macaco, que o homem é produto de uma evolução. E o autor desse livro, ele desmistifica toda a ideia, coloca em xeque toda a ideia da Arca de Noé, dizendo que seria impossível colocar todos os tipos de animais dentro da arca. Então nunca se viu tanta guerra contra a palavra de Deus. Já existem ou já está finalizado a nova Bíblia. A Bíblia que foi reatualizada segundo a inteligência artificial, onde retira todas essas ideias de milagre e deixa só a parte histórica da Bíblia. Nunca se viu tanta guerra contra a palavra do Senhor. São os espíritos enganadores que o Senhor vem falando, que aconteceriam nesses últimos dias. Tantas pessoas, hoje já não se fala mais ateu, já se fala agnóstico, seguidores do agnosticismo. Enganadores e mais enganadores, religiões e religiões deturpando a palavra do Senhor. É momento de clamarmos ao Senhor, é momento de pedirmos ao Senhor por misericórdia, porque o Senhor disse que nesses últimos dias haveriam falsos profetas, que se possível enganariam até mesmo os escolhidos, até mesmo os escolhidos. Daí a importância de você vir para a escola bíblica, de você vir para o estudo bíblico e estudar a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não foi feita para ser lida, não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada. E como você estuda a Bíblia? Vem para a escola bíblica dominical, pergunta, questiona. Vem para o estudo bíblico, pergunta, questiona. Assista pregações de homens de Deus com sinceridade. Leia, releia, leia de novo e peça ao Espírito Santo para poder abrir a sua mente e dizer: Espírito Santo, me ilumina, que com certeza você entenderá da palavra do Senhor. Ah, mas eu não sei ler. Hoje tem tanto recurso. A Bíblia no celular, que ela lê para você. Você ouve a Bíblia. Temos hoje tantos recursos. É momento de nos apegarmos à palavra, para nos livrarmos desses falsos profetas, desses falsos ensinos, que já são sinais que já estão no nosso meio. Aconteceriam catástrofes diversas, e tem acontecido várias catástrofes. Já é a volta do Senhor. Aconteceriam perseguições, e já estão acontecendo perseguições. Hoje, se você falar mal de algumas ideologias, como as famosas ideologias de gênero, você corre o risco de ser preso. Perseguições já começando no meio do povo de Deus. Haverá um dia ainda que chegarão casais ou parceiros homossexuais na igreja dizendo: queremos casar. E se o pastor não casar, poderá ser preso. Haverá ainda, esses dias acontecerão, porque está previsto na palavra do Senhor a perseguição chegar. Mas glória a Deus, porque na perseguição o povo adora mais a Deus. Na perseguição o povo une mais. Os remanescentes aparecem e começam a exaltar ao Senhor. O momento que a igreja mais cresceu foi no momento da perseguição, onde aconteceu o avivamento. E é momento de chegar novamente o avivamento. E chegará o momento da perseguição. Você está preparado? Está preparado para passar pela perseguição? Se não está, peça ao Senhor: Senhor, me ajude
a ser um remanescente, no momento da dificuldade, no momento da perseguição, pois eu quero estar na glória. E bem-aventurados os que são perseguidos, os que são mortos pelo Evangelho. Olha que alegria, que satisfação, poder morrer pelo Evangelho, é glorioso. Talvez nós não conseguimos entender o que aquela religião, os muçulmanos entendem. Os muçulmanos, eles estão errados nas doutrinas deles, estão errados no que prega o Alcorão, mas eles têm uma certeza de salvação quando colocam bombas no corpo e explodem ali uma região inteira. Eles são capazes de entrar num avião com a bomba e explodir aquele avião. Eles têm uma certeza de salvação. Por que nós não somos assim? Fazendo as coisas boas e na perseguição não se entregar, ser remanescente. Eu luto, eu morro, mas morro com Cristo. Eu morro, mas morro pela salvação. Eu morro, mas morro por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos morreram por salvação, pela salvação? Será que nós temos essa condição? Será que temos essas condições? Milhares de pessoas morreram nas arenas, na arena em Roma, mortos por leões. Diversas pessoas morreram em fogueira. E nós temos a coragem de morrer pelo Evangelho? Ou temos acovardado? Que Deus possa nos ajudar nesses últimos dias, que Deus possa preparar o seu povo, preparar a sua igreja, para no momento da perseguição, se ainda estivermos aqui, no momento que começar a perseguição, o Senhor nos dá força para seguir e servir Ele até o último dia das nossas vidas. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, aleluia.